No dia 11 de agosto de 2019, o Green Bay Packers faz 100 anos, então nessa temporada de 2018 eles vão usar o uniforme com um patch comemorando os 100 anos do time, o que é muito legal. E para comemorar os 100 anos do Green Bay Packers, vamos conversar hoje um pouco sobre a história deles, contando a partir dos 4 Super Bowls do Green Bay Packers. Sejam muito bem-vindos ao Golden Sports, e para você que nunca assistiu um vídeo dessa série, tem vários aqui. E eu adoro fazer essa série porque eu conheço muito da história do time e passo a história para vocês também. Então a ideia dessa série é contar a história brevemente do time através dos seus Super Bowls. Então eu já fiz dos Steelers, Cowboys, 49ers e Patriots, e agora chegamos nos times que tem 4 Super Bowls, que são os Packers e os Giants. Então vamos hoje falar sobre o Green Bay Packers, um time que eu gosto muito, que é muito tradicional, que foi criado em 1919, vai comemorar aí 100 anos no ano que vem, e foi criado por Curly Lambeau, que foi inclusive o primeiro jogador do time e o primeiro técnico do time, e o estádio hoje do Green Bay Packers se chama Lambeau Field por causa do Curly Lambeau. E o legal é que quando a gente fala dos times aqui, normalmente é tudo horrível até que eles têm uma fase boa. Os Packers já começaram muito bem, a década de 20 foi bem legal, e eles ganharam um monte de títulos da NFL antes da era Super Bowl, mas tiveram anos difíceis em 1940 e 1950, principalmente depois que o Lambeau saiu. Mas aí, em 1959, um cara chamado Vince Lombardi é contratado como General Manager e Head Coach dos Packers, e esse cara mudou tudo, não só no time, mas como na NFL. Graças a ele, os Packers se tornaram donos da década de 60. Eles ganharam 5 títulos da NFL em 7 anos, sendo 2 desses o Super Bowl 1 e 2, que na época era o AFL-NFL Championship Game, porque tinha a NFL, que era uma liga, e tinha a AFL, que era uma liga concorrente, e eles resolveram fazer o ganhador de uma enfrentar o ganhador da outra em 1966, o que acabou virando o Super Bowl que a gente conhece, e hoje esses dois primeiros de 66 e 67 são o Super Bowl 1 e 2, mesmo na época sendo outro nome, e os Packers ganharam os dois. O quarterback com maior notoriedade nessa época era Bart Starr. Esse cara é fantástico, é claro que ele teve a camisa dele aposentada pelos Packers, entrou pro Hall da Fama, e primeiro o Super Bowl 1 ele foi MVP, foi em cima dos Chiefs nesse primeiro confronto entre a AFL e a NFL. E aí em 1968, temporada de 67, o Super Bowl 2 foi entre Packers e o Raiders, que foi o último ano do Vince Lombardi como técnico dos Packers, e os Packers ganharam mais uma vez já 2 Super Bowls em 2 Super Bowls. E aí Vince Lombardi morreu em 1970 de uma doença, e foi o primeiro ano em que o troféu mudou de nome de Super Bowl Trophy, o troféu do Super Bowl, para Vince Lombardi Trophy, que é até hoje. E aí depois foi um pouco mais difícil para os Packers. Por mais de 20 anos, os Packers tiveram poucos momentos realmente marcantes, assim. Foram só 5 temporadas vitoriosas até 1991, e aí Brett Favre foi draftado pelos Falcons, mas aí os Packers adquiriram o quarterback, e depois de um monte de mudança de general manager e um monte de mudança nos coordenadores, ele começou um jogo em 1992 substituindo o quarterback que era antes, e desde então ele foi o quarterback inicial dos Packers por todos os jogos até 2007, quando ele saiu do time. E aí, se tinha sido muito difícil nas décadas de 70 e 80, a década de 90 foi um pouco melhor para os Packers, enquanto eles começaram a melhorar, né? Eles sempre tiveram bons desempenhos, mas não foram chegando ao Super Bowl até a temporada de 1996, em que eles chegaram ao Super Bowl 31, Brett Favre liderando o ataque e Reggie White liderando a defesa, também número aposentado, número 92, foi muito bem, era um puta jogador. Os Packers ganharam esse Super Bowl contra os Patriots, que já tinham Robert Kraft como presidente, que é o presidente atual, e o Drew Bledsoe era o quarterback esse que seria substituído em 2001 pelo Tom Brady. O MVP do Super Bowl 31 foi o Desmond Howard, que era especialista em retorno de punch kickoff, o que é uma coisa rara de se ver, né? O cara que ganha o prêmio de MVP ser ele, né? Mas isso aconteceu porque ele retornou um kickoff para 99 jardas, quebrou um monte de recorde, ele foi um jogador incrível e ajudou muito o ataque do Brett Favre. E aí no ano seguinte, em 1997, os Packers chegaram de novo ao Super Bowl 32, mas perderam para os Broncos do John Elway, que também estavam muito bem. Em 1998, os Packers de novo nos playoffs enfrentaram os 49ers pelo 4º ano consecutivo nos playoffs, mas acabaram perdendo para eles nesse ano, que foi aquele jogo em que eu falei no vídeo dos 49ers, em que o Steve Young, quarterback dos 49ers, fez o passe pro Terrell Owens, que foi conhecido como a The Catch
2, que deu a vitória para os 49ers em 98. E uma coisa interessante é que esse jogo teve um fumble controverso desse cara aqui, o Jerry Rice, que depois eles viram no replay que realmente foi os árbitros erraram, isso poderia ter dado a vitória para os Packers, mas os árbitros não tinham acesso ao replay, tanto que na temporada seguinte foi quando começou o VAR, né, que a gente tá vendo no Brasil agora, ou seja, quando os árbitros podiam ver os replays para ter certeza das jogadas. E depois daquele Super Bowl de 97, os Packers não tiveram anos muito bons por muito tempo, mesmo tendo Brett Favre, mesmo tendo Red White, eles tiveram que trocar de técnico várias vezes, e não tiveram temporadas ruins, mas também não foram tão boas quanto tinham sido, até que eles contrataram Mike McCarthy em 2006, que inclusive é o head coach até hoje, e agora a gente já começa a chegar no presente dos Packers, né? A temporada de 2007 para os Packers foi muito boa, eles chegaram à final da conferência, eram favoritos, enfrentaram os Giants e perderam. Os Giants esses que iriam pro Super Bowl e que ganhariam o Super Bowl dos Patriots. Foi ao final dessa temporada, sendo esse o último jogo, em que Brett Favre sai dos Packers e vai pros Jets por um ano, e depois dessa temporada nos Jets, ele vai para os rivais de divisão dos Packers, os Vikings, onde ele termina a carreira por lá. E aí, quando o Brett Favre sai, os Packers começam a jogar com um quarterback que eles draftaram em 2005 para ir preparando ele. O nome desse cara nada mais nada menos é do que Aaron Rodgers, um dos melhores quarterbacks em atividade hoje. Então, a partir da temporada de 2009, os Packers enfrentavam o Brett Favre 2 vezes por ano, já que Packers e Vikings estão na mesma divisão e se enfrentam 2 vezes por ano, né? Em 2010, os Packers passaram raspando nos playoffs, sendo o último time da NFC, o pior time da classificação, o número 6 de seed, né? Mesmo assim, eles ganharam a rodada de wild card, ganharam a divisional, ganharam a final da conferência contra os Bears e foram pro Super Bowl 45 contra os Steelers de Mike Tomlin e ganharam, sendo Aaron Rodgers o MVP desse Super Bowl e dando o 4º Super Bowl aos Packers. E foi a única vez na história da NFL em que o último time da NFC ganhou o Super Bowl, o que é muito difícil de acontecer. E aí, nesse embalo, no ano seguinte, os Packers fizeram a melhor temporada que eles já fizeram na história, 15 vitórias, 1 derrota. Aaron Rodgers foi o MVP da temporada, mas eles perderam de novo para os Giants nos playoffs, os Giants que mais uma vez ganhariam o Super Bowl. Aí, em 2013, o Rodgers machucou a clavícula, voltou em 2014 e ganhou o MVP da temporada pela segunda vez, mas perdeu para os Seahawks na final da conferência. Os Seahawks iriam para o Super Bowl contra os Patriots no Super Bowl 49 e acabou perdendo para os Patriots. Uma coisa interessante é que na temporada passada de 2017, o Aaron Rodgers também machucou a clavícula e agora ele tá voltando com sangue nos olhos. Quem sabe seja uma excelente temporada de novo, né? Desde sempre, os Packers foram um time muito forte, sempre candidatos ao Super Bowl, principalmente nesses últimos anos, quase sempre garantidos nos playoffs. É um dos times mais tradicionais da NFL, um dos times com maior torcida nos Estados Unidos e aqui no Brasil também. Muita gente gosta dos Packers, eu gosto muito deles. E a temporada que vai começar agora, que se você tá vendo esse vídeo no futuro, você já sabe essa resposta, pode ser muito boa para os Packers e eu torço para isso. Então eu acho que a gente pode ver desempenhos bem legais aí. É isso, eu espero que você tenha gostado da história do Green Bay. O que faltou eu falar? O que você achou mais interessante? Comente aí embaixo tudo. Eu adoro fazer esses vídeos e eles dão mais trabalho de pesquisa. Então se você gostou, não deixa de dar um gostei aí embaixo, se inscrever no canal, me siga nas minhas redes sociais que estão todas aqui embaixo. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço para todos vocês. Fui.